de hoje que eu não estou vendo. Bom? Ela está. Bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, 21 de julho, já em como passa rápido. O tempo passa muito rápido e como é bom podermos estar aqui juntos e reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Nesse momento eu vou chamar para levanta a mãozinha aí que eu já te perdi de novo, Dodorinha. Ô, Li, na verdade tá travando, não sei se é a minha internet ou se é a sua. Pronto, tudo vai ser resolvido. Amém. Bom dia, Dodorinha, que alegria ter você aqui conosco no nosso PG. Quando a irmã Rita me mandou a fotinha, eu falei, essa menininha é bênção, viu? Muito obrigada por ter aceito aí o convite da irmã Rita, que tão bondosamente prepara a nossa agenda sempre. Deus seja louvado por sua vida, viu? Fala um pouquinho. Quem que é a Dodorinha? Onde a Dodorinha mora, para quem não conhece a Dodorinha? Ô, Li, só para eu entender, como congelou, eu não entendi, eu já vou falar agora, é isso? Não, eu vou orar por você ainda. Eu quero que você fala onde que a Não, Dodora mora, quem é a Dodora. eu entendi. Tá bom. Bom, eu sou a Dodora, né, como a Alessandra já falou. Eu sou adventista há alguns anos. Moro em São Paulo, aqui próximo ao Capão Redondo. Sou casada, tenho 2 filhos, Lucas e Carol, casada com o Milton, e eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Sou membro ativa, né, da Sala 57. Aí eu Eu amo ia gente, falar isso aí, faltou uma coisa aí. fazer, fazer parte da família, fazer parte da família Sala 57 me enche de orgulho, mas o orgulho santo. Amém, Porque amém. Sala 57 me remete à missão, à busca, à entrega, então, e é isso. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Irmã Rita, consegue fazer uma oração? Irmã Rita, Oi, Li, faço. por Faço sim. favor. Então, ore entregando a nossa doutorinha nas mãos do Senhor mais uma vez, para que ela inicie então a meditação. Tenho certeza que o Espírito Santo preparou um maná quentinho aí vindo Oh, dos Jesus. altos céus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido e amado Deus, Pai que habita os mais altos céus, mais uma vez, Pai, mais uma terça-feira, aqui estamos reunidos, irmãos, todos aqui, Senhor, só com o propósito de estar te buscando em espírito e em verdade. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, grato por mais esse PG, pela presença da Dodora, que aceitou humildemente o convite de estar aqui passando um pouquinho do pão, Senhor, do maná espiritual para nós. Cuida dela neste momento, a batiza com teu Santo Espírito, e ilumine os seus pensamentos, Senhor, que a mensagem que ela passar aqui venha de encontro aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Toma ela em tuas mãos, a tua família, e os batiza mais uma vez com teu Santo Espírito, é o que pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Obrigada, irmã Rita. Amém. Dodorinha, a palavra está contigo. Ô, Li, eu tenho quanto tempo mesmo? Eu achei que eu fosse pegar depois das 6h30. Você tem aí 30, 40 minutos, tá bom? Eita, vai, tá bom. Gente, bom dia mais uma vez. Eu vou falar uma coisa para vocês. É desafiador, tá? E aí você vai procrastinando, os convites vêm, você vai falando depois, depois. Só que tem um momento que você não pode correr, né, Li? Não tem como fugir. E a irmã Rita me convidou, eu falei, irmã Rita, estou em período de aula, tem que levar a criança na escola. Mas aí eu falei assim, ó, mas julho vem as férias aí. E aí ela agendou para o dia de hoje, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Parece mentira, embora eu seja uma pessoa muito falante, comunicativa, mas eu estou nervosa.
Mas eu agradeço o convite, irmã Rita, obrigada pela oração, obrigada por estar aqui nessa manhã. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês são muito inteligentes, porque acordar de manhã para buscar Deus não é para qualquer um, não, tem que ser muito inteligente, viu? Começar o dia com Deus, só para os vencedores mesmo, para o remanescente. Olha só, eu vou me atrapalhar um pouquinho, porque eu não estou familiarizada com o Meet, como é Google Meet, né? Eu gosto de olhar os rostinhos, eu gosto de olhar os nomes, mas eu vou ficar um pouquinho atrapalhada, que eu só estou vendo agora a Graziele, agora eu estou vendo a Neide, que ela fechou a câmerazinha, estou vendo pouquíssimas pessoas, mas a gente vai se adaptando. Já fui orada, né? Então já fui abençoada. Eu sempre gosto de fazer uma oração no início, mas a irmã Rita já orou. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está aqui, já ouviu a oração. E, gente, é lindo demais estar aqui, buscar Deus logo pela manhã. A gente poderia estar fazendo tantas coisas, né? Dormindo, por exemplo, tem coisa melhor. Eu costumo falar que o sonho mais gostoso é esse horário. Mas aí o Espírito Santo vai lá e te acorda. Acorda, você já dormiu, a noite foi feita para dormir, eu quero a sua primeira hora comigo. E estou aqui, estamos aqui, né, com esse propósito, e eu queria falar hoje um tema, né, é um tema que está, eu poderia falar assim, que está em desuso, dependendo da forma de como você encara hoje. Hoje a internet, ela está despertando algo no ser humano, algo que sempre existiu, vai, o egocentrismo, o querer estar em status. Nós seres humanos, nós somos egoístas, nós queremos sempre estar em destaque. Isso é nosso, é do ser humano. E a internet, ela veio aguçar isso mais e mais. Quando você posta uma coisa, gente, todo mundo é assim, não vamos dizer, eu não sou, eu não ligo. Primeiro, se você posta, é porque você quer ser visto, certo? É a história do link, dos grupos que nós participamos. Quanto mais você vai lá, você dá o link, mais o YouTube vai entender, né, que é uma boa programação, é Priscila, que é espalhar, é o folheto, como se diz. E nós, quando nós postamos algo na internet, nós queremos ser visto, nós queremos comentário, nós queremos sabe? E aí é o egocentrismo, o querer estar acima, o querer se ver, o querer se valorizar, é o ter vida elevada. E hoje eu queria justamente falar sobre o que é ter vida elevada. E aí eu começo fazendo essa pergunta: o que é ter vida elevada? É ir lá na internet, ter vários curtidas, vários comentários? É aquela faculdade que você conseguiu passar no vestibular? É a casa do seu sonho? Mas eu já fiz vários cursos. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho minha vida muito elevada, porque eu já fiz muitos cursos, eu tenho uma boa de faculdade, eu tenho uma coleção de diploma. Talvez hoje o mundo veja, olha, uma vida elevada por esse ângulo. É ser, é ter. Nosso valor muitas vezes é visto como ter e não como ser. Mas aí nós vamos na Bíblia e a Bíblia vai nos falar exatamente o que é ter uma vida elevada. E para mim o texto mais propício para você meditar, para você entender o que é uma vida elevada, está lá em Gálatas 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Mas assim, ó, nós vamos abrir a Bíblia em 5, 22, 23, mas eu queria fazer mais uma oração, eu senti desejo de fazer uma oração. Mas primeiro, vamos abrir a Bíblia. Gálatas 25, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra está aberta. Essas meninas e esses meninos entraram aqui logo cedo para falar contigo.
e já falaram. Sim, Senhor. Sempre que nós oramos, nós falamos contigo. Mas agora nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. E a forma pela qual o Senhor fala conosco é através da Bíblia. Não é uma pregadora, Senhor, que está aqui batendo papo com esses filhinhos teus. Eu não sou pregadora, Pai, eu sou alguém que entendeu que preciso compartilhar da tua verdade. Mas eu sou tão pequenininha, Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímida quando de fato preciso falar. Mas eu não quero falar aquilo que eu quero, Senhor, porque se eu for falar o que eu quero, eu vou falar tanta bobagem que nada vai edificar os meus irmãos. Por isso eu quero apenas ser a boca. A palavra, ela precisa vir do Senhor. Tira de mim todo achismo, todo nervosismo, todo egoísmo, tudo aquilo que pode interferir nesta comunicação. Que o teu Espírito Santo, Pai, fale ao meu coração. O teu Espírito Santo, Pai, fale ao coração dos meus irmãos. E que nós possamos entender que nós precisamos do Senhor, porque sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Por isso, mais uma vez eu te peço, coloca as palavras certas na minha boca. Tira o meu eu de cena, Senhor, por favor, para que o Senhor apareça, somente o Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor. Usa-nos como o Senhor quiser. Encha-nos com teu Espírito Santo, ó Pai. São essas bênçãos que nós te pedimos e já agradecemos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Irmãs, isso é uma coisa assim que eu penso muito, porque eu falo muito. Só que quando você assume um papel desse para você falar, você entende que não é sobre você, é sobre o Espírito Santo. E nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer falar através de nós. Porque falar de você é fácil. Tem nada melhor do que falar de você, mas não quero falar de vocês, não estão interessados em saber de mim. O que que as informações que eu vou trazer aqui para vocês vai acrescentar na vida de vocês? Talvez o testemunho vocês tirem alguma lição, mas não vai edificar. E nosso pedido precisa ser que o Espírito Santo fale conosco. E aí vamos lá, vida elevada. A sociedade já classificou o que é a vida elevada, né? É ter fama, sucesso, dinheiro, ser uma pessoa. Só que isso pode até te elevar por algum momento ou por outro. O seu ego pode até estar cheio por algum momento ou por outro. Mas esse ego vai edificar a sua vida? Esse ego vai transformar a vida de outras pessoas? As pessoas vão ver Jesus através da sua vida elevada? E é isso que nós vamos entender. E aí, o que é ter uma vida elevada? Nós vamos lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala assim, ó. É um texto bem conhecido, mas, olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, olha que coisa linda. Quando nós escolhemos ter vida elevada no padrão da sociedade, é uma vida frustrada, é uma vida de decepções, é uma vida passageira, é uma vida que nunca, muitas vezes, nem eleva nem a mim mesma, imagina outras pessoas. Mas quando nós somos elevadas no Espírito, quando nós estamos cheios do fruto do Espírito Santo, tudo isso toma conta de nós. E contra nada que venha acontecer, vem nos abalar quando nós estamos cheios do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. A vida elevada é aquela que encontra o propósito. E aí você busca ter uma vida elevada. Essa busca elevada, ela precisa ser em Jesus, no Espírito Santo. Quando nós temos uma vida elevada no padrão humano, é só para nós mesmos. Você não está ligando para o seu próximo, você não liga para a sua família. Gente, tem gente, eu vou ser franco para você, tem gente que tem vida elevada tão alta, que ela chega a entender
que ela sozinha ela já é autossuficiente. Eu não preciso de um marido para ser feliz. Isso é muito sério. E aí a pessoa perde totalmente o controle de Deus e ela quer assumir o controle da sua vida. Eu não preciso do ser humano, eu não preciso de ninguém para ser feliz. E aí vem a palavra de Deus e fala assim, ó, a gente aprende na sala 57 que eu preciso de você para ser feliz. Mas para isso ter alguma serventia, Maria, para isso ter alguma validade na nossa vida, Lucivânia, nós precisamos entender que a vida elevada, ela precisa ser em Cristo. O que que a palavra de Deus fala? Sem mim vocês nada podem fazer. Uma vida elevada, ela precisa ter propósito além de si, além do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, não é sobre você. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu posso, é o que Deus quer em mim. Aí eu quero muito aquele carro. E aí, você já perguntou se aquele carro é o que Deus quer para você? Eu quero muito namorar aquele rapaz. E aí? Você já perguntou se Deus quer, se aquele rapaz é o propósito? Claro, eu creio que aqui todos são casados, mas é o propósito de Deus que você namora aquele rapaz? Eu quero muito aquele emprego. Você já perguntou para Deus, Senhor, esse emprego vai me santificar? Vai me elevar a ti? O que de fato te torna uma vida elevada para você? Seria aquela conta salário? Seria aquela faculdade, aquele conhecimento que você tem, aquela cultura toda que você tem, aquele doutorado, ou será aquela promoção que você recebeu no seu emprego? E aí, Filipenses 4:8, abra para mim Filipenses, toma, Maria. Um minutinho, meu marido chegou aqui de trabalho, ele vai dormir. Filipenses 4:8. A palavra de Deus, ela é linda, né? Que ela tem resposta para todas as suas questões, seus questionamentos. Você vai na palavra de Deus, ela te responde. O que a doutora fala é loucura, mas a palavra de Deus confirma tudo. É lindo demais. Finalmente, irmãos, olha o que está falando aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para mim, isso é dependência de Deus. O que está te elevando? Isso tem transformado a sua vida? Isso tem transformado a vida de outras pessoas? O que você tem feito que tem te deixado com o seu ego tão elevado, com a sua vida, a ponto de você achar que você não precisa de mais nada? E quando nós entendemos, quando nós pensamos, né, achamos, porque o ser humano ele é cheio de achismo, quando nós achamos que nós não dependemos, não precisamos do próximo, nós estamos falando, Senhor, eu não preciso de ti. E aí a Bíblia, mais uma vez, responde, né, em João 15:5, fala assim, ó, Edna, Josefa, Simone, sem mim, você nada pode fazer. Gente, isso é muito sério. Não existe isso de Janeira, sem mim você não pode fazer tal coisa. Ah, sem mim você pode até fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Sem mim vocês nada podem fazer. E por que muitas vezes nós confiamos tanto no nosso, sabe, em mim, eu posso, eu sei, eu consigo, eu acho, sabe, o eu. E a palavra de Deus, ela vem falando muito forte, né? Sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Vocês não têm vida se não for em mim. Você é aquela árvore seca. Qualquer faísquinha de fogo você pode incendiar, pode pegar fogo. É isso que você pode ser em mim.
amados, quer ter uma vida elevada? Aprenda a andar com Cristo. Aprenda a depender de Cristo. As pessoas precisam olhar em você e falar assim, nossa, eu creio que a maioria aqui, não sei, eu não participo desse grupo aqui, mas eu creio que muitas pessoas aqui me conhecem e sabem que eu passei por um momento bem delicado da minha vida. Eu tive, né? Eu tive um câncer de mama. E assim, gente, eu sou adventista, ah, não sou de berço, tá? Minha família inteira não é adventista. Eu sou a única, na verdade, né? Da minha casa, de meu pai, da minha mãe. E eu sempre tive uma vida de adventismo, sabe, um sabatista? Seria essa a palavra certa, um sabatista. Dificilmente eu ia na igreja aos sábados, aos domingos, às quartas. Eu ia ao sábado, eu achava que era o suficiente. Eu achava também que eu conhecendo a verdade, cada um que lute, sabe aquela coisa? Ah, você conseguiu, lute para você ter o seu. E eu não vou mentir, eu pensava dessa forma. Eu conhecia a verdade, eu era salva e pronto. Eu não tinha que me preocupar com a salvação da outra pessoa. E não me incomodava, não, viu, gente? Eu vou falar para você, não vou ser hipócrita de falar que eu olhava para as pessoas com amor, com empatia, com o desejo de salvação. Não me incomodava. Misericórdia, né? Misericórdia. E aí, 2021, 2020 para 2021, eu descobri, aparentemente, eu era uma pessoa saudável e sou. Continuo sendo uma pessoa saudável, embora eu tenha contraído essa enfermidade, eu me considero uma pessoa saudável. Nesse período, em exames, né, periódicos, eu descubro que eu estava com câncer de mama. O mundo, o seu chão abre mediante a uma notícia dessas. E o meu chão não foi diferente, embora eu seja sempre pouso de uma pessoa forte, tenho meus momentos de fraqueza, mas o meu chão, ele abriu um buraco ali, né? Só que eu tinha que me manter firme ali mesmo naquele buraco para não cair, porque eu tinha que ser forte para minha família. Olha que situação. E nesse período, meninas e meninos, a sala 57, ela também entra na minha vida. E aquela enfermidade, junto com a sala 57, desperta em mim um desejo enorme, um desejo de salvação, mas agora eu não estava tão focada mais só na minha salvação, a salvação do meu vizinho, a salvação do meu próximo. Eu já dei meu testemunho na sala 57, já falei umas 2, 3 vezes. Foi despertado em mim um senso de missão muito grande. Um senso de entender que sem mim, você não ia poder fazer nada. Eu já não estava pensando na minha cura física, embora eu quisesse. Quem está enfermo, que não ora por uma cura física, essa era a minha oração, óbvio. Mas a minha cura espiritual, a minha salvação, ela era muito, muito, muito mais importante do que a minha cura física. A salvação do meu vizinho era mais importante do que se eu tivesse que morrer naquele momento e eu sabendo que alguém tinha sido salvo devido ao meu testemunho, para mim já teria valido a pena. O que mudou? A dependência do meu Deus. Eu entender que aquela Dodora autossuficiente, aquela Dodora brincalhona, alegre, aquela Dodora que as pessoas olhavam para mim, me achavam engraçada. Aquela Dodora, ela precisava morrer. Aquela Dodora estava muito cheia de si. E com aquilo, gente, eu não combinei testemunho nenhum com a Rita, viu, Rita? Eu não sei se eu devo, mas é que faz parte da mensagem. Sinta, E aqui, oi. sinta à vontade, pode contar.
Obrigada. É que assim, o meu testemunho, eu creio que vai serve para muitas pessoas, porque na época eu falei assim: "Senhor, eu aceito". A gente tem essa prepotência, eu aceito essa doença, mas com o único propósito, se for para salvar pessoas. Se for só para eu ficar doente, não vai fazer sentido nenhum. Se eu não permitiria, assim como ele, quando ele permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou, não foi só para passar. Ah, qual o interesse de Deus fazer Satanás brincar com a vida de Jó se não tivesse um propósito? E aí eu falo para você, eu não sei o que está te acontecendo, não sei quais suas lutas, que vale você está passando, todos nós temos um vale aqui, viu? A Leni, ela está passando por um vale já faz algum tempo com seu esposo. E se a gente for abrir aqui, né, Neide? Muitas pessoas aqui estão passando pelo vale. Eu passei pelo meu vale. Mas assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Em nenhum momento eu andei sozinha, eu passei sozinha nesse vale. Era nítido a presença do Senhor comigo. Era nítido de janeiro. Isso era tão visível, que as pessoas falavam assim: "Você tá bem?" Eu falei: "Sim, estou bem, mas você está com câncer." Eu falei: "E daí?" "Um câncer?" Eu estou com câncer, só que o câncer não me tem. Olha só, gente, isso é muito sério. Você pode até estar com um problema muito sério, mas esse problema não vai te ter. E aquela doença, ela mudou totalmente a minha vida, totalmente. Aquela doutora que ela estava tão preocupada com com a sua vida, com o que eu quero, ela foi quebrada, mas ela foi triturada, assim, sabe? Moidinha. Mas assim, meus amados, é fácil? Não, não é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. Você acha que foi fácil para Jesus ter que largar o céu, abandonar tudo e ter morrido numa morte tão humilhante, mas não tinha outro jeito de Jesus te alcançar se não fosse aquela morte humilhante. Não era simplesmente morrer, foi morrer da pior maneira que ele morreu, que ele escolheu morrer, porque era lá que você estava. E para ele te alcançar, ele precisou se humilhar daquela forma. Eu precisei ser humilhada para eu entender que pessoas precisavam ser salvas através da minha vida, que essa enfermidade, ela precisava me alcançar. Eu poderia ter morrido? Poderia. Quantas pessoas, quantos amigos eu perdi nesse tempo? Sábado mesmo eu perdi um cunhado que estava com câncer, não sei o que aconteceu, só sei que ele foi a óbito. A Kelly, a nossa Kelly da sala 57, perdeu a sua vida, e tantas outras e outras. Eu tenho certeza que se a gente abrir aqui o áudio e falar quem aqui perdeu alguém por um câncer, eu tenho certeza que a grande maioria aqui teria um testemunho para dar. E eu estou aqui hoje para testemunhar. Por quê? Porque eu aprendi que a enfermidade que vem para salvar. Eu falei: "Senhor, é para me salvar? Eu aceito. É para salvar outras pessoas? Eu aceito." Eu tinha muita dificuldade, meninas, de falar de Jesus para as pessoas. Eu tinha medo, sabe, de falar bobagem, porque eu não tinha o relacionamento. Você não fala de alguém que você não conhece. Eu jamais, eu vou falar aqui da Cleude. Não vou falar nada da Cleude, por quê? Porque eu não conheço a Cleude, mas eu já tenho uma autoridade maior para falar da Leni, porque eu conheço a Leni, eu conheço não só de telinha, eu conheço a Leni pessoalmente.
Já passamos alguns dias junto na casa da mãe dela, então eu tenho uma intimidade maior para falar com ela, mas eu não posso falar da Cristiana, porque eu não conheço a Cristiana. Eu não sei quem é a Cristiana, eu não sei a composição da sua família, eu não sei as necessidades dela, eu não sei nada da Cristiana. Como que eu vou falar do estranho? E falar de Jesus é a mesma coisa, meus amados. Para você falar, você precisa ter comunhão, relacionamento. E como que se é dado esse relacionamento? É o que vocês estão fazendo aqui, é o que nós estamos fazendo aqui. É buscando, é no secreto, é no seu particular, é na sua igreja, é na sua vizinhança, é na sua comunidade, é onde você estiver, mas principalmente no seu particular. Você precisa. Jesus, ele sabe quem é você. Você é filhinho dele, né? Você é obra-prima das tuas mãos. E você sabe quem é Jesus? Você fala assim, Dodora, mas eu não sei pregar. Como que eu vou falar de Jesus? E quem falou que você precisa pregar para você falar de Jesus? E quem disse que você precisa de um púlpito para falar de Jesus? E quem disse que você precisa de uma plateia para falar de Jesus? Você pode falar de Jesus no mercado, na feira, no ônibus, no hospital. Gente, nós temos tantos meios de falar de Jesus, mas são tantos. Muitas vezes nós desperdiçamos. Por quê? Porque eu não sei falar. Eu sou tímida. Isaías falou isso. A quem enviarei? Essa foi a pergunta. A quem enviarei? E aí Isaías, né, depois que ele ter tido aquela conversa, ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí vem Moisés, mas Senhor, eis que eu sou duro de palavras, eu não sei falar. O que que aquelas pessoas vão, vão, vão entender? Como que aquelas pessoas vão me obedecer? Gente, mas não é sobre você. Nós precisamos aprender e entender isso. Não é sobre mim. Fale apenas o que Deus fez na sua vida. Antigamente, vai ver, gente, quando eu pensava em missão, eu pensava em batismo. É errado você querer o batismo de alguém? É óbvio que não. Até porque o batismo é uma demonstração pública de que você aceitou Jesus, que você entregou a sua vida a Jesus. Mas nós temos que entender uma coisa, meus amados. A obra, o nosso trabalho é falar. Ah, eu dei o estudo bíblico a fulano, dei 3 estudos bíblicos, mas eu não estou vendo interesse, irmão. A não ser que ele falasse assim, irmã Margarida, eu não quero mais que você me dê esse estudo. Eudine, eu não quero mais estudar a Bíblia. Aí você precisa parar, mas parar em oração. Agora, enquanto a pessoa estiver querendo, você está vendo interesse na pessoa? Se a pessoa não está cochilando, e mesmo que ela esteja cochilando, você persista, a não ser que ela fale, eu não quero. E aí você precisa parar, eu concordo. Então, irmãos, mas eu dei 3 estudos, a pessoa não tomou decisão. Esquece, amada. Não é você que vai induzir a pessoa a tomar decisão. O seu papel aqui é o ide. Que Jesus falou, ide, ide. Jesus, ele te deu uma ordem para você ir. Jesus não falou assim, ó, vai lá e converta. Vai lá e traga pessoas para a igreja. Vão, preguem o evangelho. Plantem a sementinha. E eu tenho entendido isso e aprendido a lição. Mas eu vou sair da tal lugar, a pessoa. Que legado eu deixei, amados? Parece mentira. Mas nós temos deixado um legado, pode ter certeza disso. Você tem deixado um legado. Talvez a pessoa nunca falou com você, mas você tem deixado um legado para o seu filho, para o seu esposo, para o seu vizinho. Eu tenho ouvido coisa que eu tenho me constrangido, porque eu sou pecadora, viu, gente? Eu sou uma pessoa santa, eu sou santa, sabe? Mas eu sou imperfeita. Nós somos todos santos, mas nós somos imperfeitos. Não quer dizer que você sempre vive o que você prega. Precisamos viver, tá?
precisamos viver o cristão, e nós precisamos ser imitadores de Cristo. A palavra de Deus não fala que você tem que ser igual a Jesus, você nunca vai ser igual a Jesus, mas nós precisamos imitar. E o que é o imitar? É você, é você falar do amor dele, é você fazer. Você vai comprar uma roupa, você fala assim, ó, Jesus, o senhor compraria essa roupa? Homem, você vai comprar uma calça, você vai colocar aquela calça bem coladinha, sabe, marcando o seu corpo. Antes de você comprar aquela calça que aperta o seu órgão, sabe? Você falar assim, Jesus, o senhor usaria essa calça? E aí você está numa rodinha de conversa ali, aqueles seus amigos falando piada. Você pergunta, Jesus, se o senhor estivesse aqui, qual seria a sua postura? O senhor estaria falando essas baboseiras ou o senhor estaria rindo? Porque tem lugar que você não pode falar. Não pode falar. Aí eu vou falar para você, você é obrigada a ouvir, tá compartilhando aquilo, aquelas baboseiras? Eu tenho uma prima que ela ama mandar bobagem do WhatsApp, picada mesmo, é bem, bem forte. E ela sabe que eu não gosto disso. E ela fala, não, para Dodoro eu não mando isso não. Eu trabalho com vendas aqui em casa, né? E as pessoas falam assim, ó, doutora, você me vende aí um perfume? Só que tem que ser logo, porque eu sei que daqui a pouco começa o seu pôr do sol. Gente, eu não estou falando para as pessoas, mas as pessoas estão entendendo que eu guardo sábado e elas estão respeitando. Sábado passado, minha amiga minha queria um produto e falou assim, ó, me atenda logo, que eu sei que daqui a pouco começa o seu pôr do sol e você não vai mais poder me atender. É a forma de você testemunhar, meu amado. As pessoas vão chegar em mim e falar, por que que você não trabalha no sábado? Eu já cheguei aqui, cliente ruim pagador, já é extensão, gente, cliente ruim pagador me pagando no sábado. Aí meu marido fala, eu recebo, você sabe que essa pessoa não é pagadeira? Eu falei, o Senhor proverá, você não vai receber nada, nem tu, nem tua casa, nem teu filho, nem teu marido. Então, se eu mandar você receber, que meu marido não é da igreja, tá, amados? É a mesma coisa. E sabe o que acontece? Depois, aquele vizinho que não é tão bom pagador, ele vem e me paga. Eu falo assim, amado, vem aqui amanhã à noite, eu terei o maior prazer de te atender. É a forma que nós temos que testemunhar. Conta-se uma história de um vizinho, eu vou dar um nome para ele, eu a história não, é uma história verídica, tá? Eu vou dar um nome, é Cláudio. O Cláudio se mudou, é um nome fictício, tá? Que eu tô dando. O Cláudio, ele se mudou para pertinho do Paulo. O Cláudio, ele era adventista. E um dia, o Cláudio e sua família convidou Paulo para ir para a igreja. E aí Paulo falou assim que ele não iria para a igreja. E Cláudio não desistiu de Paulo. Os nomes até parecidos, tá? Tomara que eu não me confunda. E um dia Paulo falou assim para Cláudio, olha, Cláudio, eu estou lendo um livro. Enquanto eu estiver lendo esse livro, eu não vou poder ir com você para a igreja. E aí passaram-se alguns meses, e Cláudio não desistiu de Paulo. Quando foi um dia, Cláudio chegou em... Quando foi passado bastante tempo, Paulo chegou em Cláudio e falou assim, olha, Cláudio, hoje a minha família aceita ir para a igreja com você. Cláudio ficou radiante. Cláudio não foi pregar para o Paulo, viu? O Cláudio, ele só convidava. Aí ele decidiu que iria para a igreja. E aí Cláudio chegou e falou assim, ô Paulo, eu preciso fazer uma pergunta para você que não cala. E aí o Paulo falou, que visita é essa, Cláudio? Faz algum tempo que eu convido você para vir para a igreja e você falou que estava lendo um livro. Eu fiquei muito curioso, nós ficamos curiosos, a família. Que livro era esse? Olha a resposta, gente. Essa resposta, ela é para você, ela é para mim, viu? Vizinho, o livro que eu estava estudando era a sua vida. Você já pensou se Cláudio desse mau testemunho? Cláudio, ele estava sendo observado todos aqueles meses. Amados, talvez você nunca vai conseguir entrar na casa de um vizinho para dar um estudo bíblico. Talvez você nunca vai ter a oportunidade de abrir a Bíblia para um parente.
um tio, um parente, um amigo, mas você precisa ser a Bíblia dessa pessoa. Assim como Paulo foi a Bíblia na vida de Cláudio. E Paulo, ele aceitou Jesus através da vida de Cláudio. O Cláudio não precisou estar na igreja, no púlpito, falando. Se convertam, se arrependam. Aquele vizinho, ele só deu testemunho, ele não falou nada. Talvez hoje Deus está te chamando para testemunhar. Mas aí você fala, doutora, o que eu vou falar para as pessoas? Não fale, testemunhe. Como que eu vou testemunhar, gente? Nós temos várias maneiras de testemunhar. Você pode testemunhar no seu falar. O que você está falando? Que tipo de linguagem você está usando hoje? Como tem sido a sua comunicação com o seu vizinho? Como tem sido a sua vida? Você é aquele vizinho briguento? Aquele vizinho que se incomoda com tudo? Ou você tem sido aquele vizinho que tem sido passivo, que tem sido amigo, que tem procurado entender? Sabe, amados, às vezes nós, todos nós temos problema. Não é porque você é cristão que sua vida é diferente, não é. Pode ter certeza disso. Sua vida não é diferente da minha. Eu tenho lutas. Às vezes eu estou falando aqui com você, Vera Lúcia, e às vezes meu coração está sangrando. Mas os meus vizinhos não é obrigado a receber esse tipo de tratamento. Eu não sou. Deus, eles nos chamam, nós temos um ministério lindo demais da Sala 57, que é o desaguar. E você não vai desaguar frustrações, você não vai desaguar decepções, você não vai desaguar aquilo que não deu certo na sua vida. Você vai desaguar aquilo que Deus fez para você. Deus, ele vai continuar sendo Deus na sua e na minha vida. Talvez você está orando está pedindo pelo milagre já faz um tempo. Mas o milagre Deus já operou na sua vida, amados. Ele te salvou. Que coisa linda, né? Quem aqui era capaz de dar a vida por alguém, gente? Jesus, ele deu a vida por você. Jesus, ele deu a vida por mim. Isso me constrange, me emociona. Ao contemplarmos a Cristo, nós somos transformados à sua imagem. A nossa comunhão diária, ela muda o nosso caráter. A sua mudança, ela não vai acontecer em cima dos seus problemas, das suas lutas, a sua mudança, você vai se transformar, você vai se parecer, você vai ter o caráter de Cristo quando você entender que é preciso uma comunhão diária. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Tá apertando? Eu sei que tá. Tá difícil? Eu sei que tá. Mas o que é que Jesus falou? No mundo, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Você acha que foi fácil para Daniel? Você acha que foi fácil para José? Você acha que foi fácil para Moisés? Se a gente fosse dar os exemplos bíblicos aqui, a gente ia ficar aqui a manhã inteira falando sobre os exemplos, mas eu não quero que vocês se espelhem apenas nos exemplos da Bíblia, eu quero que vocês se espelhem em vocês. Se Jesus fez na vida deles, Jesus pode e quer fazer na minha vida. Os milagres que aconteceram na vida desses homens foi em cima da crença, do relacionamento deles. Jesus não chegou para Enoque e falou, ó, você nunca falou comigo. Eu sei quem você é, Enoque, mas você não sabe quem eu sou. Para você me conhecer, eu vou levar você para morar comigo no céu. Não foi dessa forma, amados. Nós precisamos nos relacionarmos hoje. Isso é tão lindo que ele deixou a sua palavra. Ele poderia falar assim, ó, Jesus, como é que eu vou falar com o Senhor? Nem sei quem é o Senhor, nunca ouvi falar de ti, nunca, não sei nada.
mas ele deixou a Bíblia, uma carta de amor. Sabe aquela carta que você gostaria de estar lendo? Aqui quem é da época de carta sabe o que eu estou falando, né? Que antigamente não existiam os e-mails da vida, não existiam essas redes sociais, essa tecnologia toda. As pessoas se comunicavam com carta. Eu lembro que quando eu vim aqui para São Paulo, eu sou da Bahia, né? E quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa animação, escrevi a carta para todo mundo, e quando eu recebi uma carta, eu li aquela carta e relia, e lia, e relia, e lia, e relia, e eu não me cansava de ler aquela carta, né, Marçal? E hoje nós temos essa carta nas nossas mãos, carta de amor. A maior prova de amor que Jesus deu para você e para mim está aqui, ó. Eu quero salvar. Como que eu vou ser salva? Como que eu vou entender isso que você está falando, doutora? A Bíblia responde. E a doutora está falando aqui, se não tiver de acordo, assim diz o Senhor, não vai ter valor nenhum. Irmãos, deixa eu ver que horas são aqui, gente. Opa, tá parado, tô parado. Irmãos, ter as coisas nesse mundo é importante, mas não é prioridade. Ter é preciso, até porque você não vai sustentar sua família se você não tiver um emprego, um salário. Mas mais importante do que o ter é ser. E aí eu perguntando para vocês, quem você é? Quem você deseja ser? Como você vai querer elevar a sua vida espiritual, sua autoestima? Que método você vai estar utilizando? Qual tem sido o seu sonho? Qual tem sido o seu desejo de mudança? Você tem esse desejo de ser transformado? Você tem o desejo de ter uma vida elevada? Quando você tem uma vida elevada no espírito, as suas coisas não mais te interessam. Você já passa a olhar as pessoas com outro olhar, o olhar de amor, o olhar de misericórdia, o olhar de salvação. Hoje eu entendi isso. Talvez eu precisei passar por uma enfermidade, mas você não precisa passar por isso. Jesus, ele quer mudar você, sua vida agora, nesse momento. Se você estiver passando por algum problema, amados, nunca esqueça, se você for curado, reconheça que Deus é Deus. Mas se você não for curado, reconheça da mesma forma. Haja o que houver, Deus, ele precisa continuar sendo Deus na sua vida. Quando os amigos de Daniel foram jogados naquela fornalha, qual foi a declaração deles? Se Deus quiser, ele vai nos livrar da fornalha. E se não quiser, tá tudo certo. Talvez você esteja andando numa fornalha nesse momento e você está tão desesperado que você fala assim: cadê o Deus que eu sirvo, amados? Ele está do seu ladinho. Nunca, nunca, nunca esqueça disso. Ele nunca vai te abandonar. E aí eu queria concluir com Isaías. Gente, eu amo esse texto. Isaías 41:10. Só para nós concluirmos. É um texto também muito conhecido, que fala assim, ó. Quando você for ler, Risonete, Marçal, Maria, todos, porque a palavra de Deus, ela é para você, ela é para mim. Ela não, ela é atual. Quando você for ler, você fala assim, ó, você está passando por aquela luta, você fala assim, ó, Rosemary, não temas. Deus está falando com você. Eu coloco o seu nome, eu vou colocar o meu nome. Dodora, não temas, porque eu sou o teu Deus. Oh, Dodora, sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu, Dodora, que te sustento. Eu te sustento com a minha destra fiel. E aí o 13 fala assim, ó, porque eu, o Senhor teu Deus, sou eu que te tomo pela tua mão,
direita e te digo: não temas, que eu te ajudo, amados. Não tenta sozinho, não. Você não vai conseguir, não, viu? E se você for, você pode até conseguir, mas você vai ficar uma pessoa frustrada, decepcionada. Agora, quando você aprende a confiar, pode ter certeza que a vitória é certa. Quando você entende que ter vida elevada é ter comunhão com Cristo, as suas coisas deixam de fazer sentido e você já começa a focar nas coisas dos outros. Você já começa a cuidar do seu próximo. A sua dor não mais se importa, porque a dor do meu vizinho é mais importante do que a minha dor. Eu falo isso por experiência própria, porque no meu período não é que eu estou pregando algo que eu não vivi, eu vivi, então eu falo isso com experiência porque eu vivi isso. Quando eu estava naquele momento de agonia, de desespero, sabe o que eu fazia? Eu falava: Senhor, eu não sou a única que está nessa situação. Eu não quero mais viver assim, eu quero cuidar das pessoas. Sempre que eu ia para o hospital, eu saía dos leitos, saía me dando livros, orando. Aquela doutora que era tímida, ela passou a ser ousada. Se tiver que parar na rua, eu paro, vamos orar. Toma uma literatura, dá um livro. Eu entendi que a vida ela tem que ser com propósito. A sua vida ela precisa ter propósito. Se o propósito da sua vida não for salvar, cuidar, ela de fato perdeu o propósito. E buscar a Deus em primeiro lugar, diariamente, isso nos fortalece. Isso nos eleva. Afinal, nós queremos ter vida elevada, mas vida elevada no espírito. E a nossa vida elevada, ela edifica as outras pessoas. Ou seja, não é mais sobre mim, é sobre o meu vizinho, é sobre o meu amigo, é sobre aquele morador de rua, é sobre aquela prostituta. Não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em você, você é uma nova criatura. E você quer viver com propósito. O viver em Cristo é viver em santidade. Não é viver em perfeição, tá, meus amados? Coloque isso na cabeça de vocês. Ser santo não é ser perfeito. Não quer dizer que você viver em santidade, não quer dizer que você nunca vai pecar. Você vai pecar, todo momento você vai pecar. Mas você é santo porque você é separado. Deus, Jesus te separou com propósito. E aí você vai viver com o desejo de conduzir almas a Cristo. Não importa se elas decidiram pelo batismo ou não, mas você falou de Jesus para as pessoas. E hoje, nessa manhã de terça-feira, o meu pedido, o meu desejo é que você tenha o sonho de ter uma vida elevada, mas uma vida elevada em Cristo, não nem nesse mundo, nas coisas desse mundo, mas nas coisas do céu, que você tire o olhar da terra e olhe para Cristo. Olha para a cruz, não importa o que está te acontecendo, não importa se você está pedindo uma cura e essa cura ainda não chegou, mas olha para Cristo. Cristo, ele está na cruz ali, ó. Ele foi por você que ele encarou aquela cruz. E ele está assim, ó. Filho, vem, vem, eu estou aqui te esperando. Eu passei pela cruz, porque por você, para te dar a oportunidade de você morar aqui comigo. Gente, isso é muito lindo. E aí eu tenho uma pergunta básica. Eu quero que vocês se manifestem através das suas mãozinhas. Quantos aqui entenderam que ter uma vida elevada nos padrões humanos não vale a pena e precisa de ter uma vida elevada no Espírito Santo? Eu quero que vocês levantem as mãozinhas. Amém, meus amados. Lembrando que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta vai se abrir. Não, não parem de buscar, não parem de procurar, não parem de bater a porta, porque o Espírito Santo ele está tão ansioso para estar conduzindo a sua vida. O Espírito Santo ele quer usar você. Não é você que vai usar ele não, viu? Pelo amor de Deus. Espírito Santo, eu quero te usar. Não. O Espírito Santo vai te usar, mas você precisa de se disponibilizar. Quando eu falei, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me usa.
e Ele tem me usado. Você fala assim, doutora, quantas pessoas você já batizou? Do meu conhecimento, eu falo para vocês que não batizei ninguém, mas de Jesus eu não tenho perdido a oportunidade de falar, não. Eu tenho vivido de forma intencional, porque o cristão, ele precisa viver de forma intencional. Se a nossa vida não tiver intencionalidade, ela perdeu total sentido. Que Deus nos abençoe, meus amados. Querido, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e podem ter certeza. Eu creio mais em Deus porque cada uma de vocês existem. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode orar, doutora. Posso orar? Então vamos orar. Pai, é tão bom falar do Senhor. É tão bom falar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Às vezes nós vamos lá para a Bíblia, nós vemos exemplos tão fortes de como o Senhor agiu. Mas, Senhor, nós podemos olhar para as nossas vidas. Nós somos testemunhas das maravilhas que o Senhor tem realizado a cada dia. O Senhor quer operar mais e mais, assim como aqueles homens de fé se permitiram, que nós também possamos nos permitir. O Senhor nos diz na tua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Oh, Pai, o meu convite hoje é que o Senhor não desista de bater nossos corações, mas que nós possamos abrir para que o Senhor não visite, porque eu entendo que uma visita, ela vem e vai embora. O meu pedido hoje, nessa manhã, é que o Senhor entre na nossa casa e faça morada. Não saia dali, ó Pai, porque a casa é tua. Tira tudo aquilo que impede a nossa adoração a Ti. Eu sei, Pai, que aqui todos temos um pedido, mas o Senhor conhece. Que o Senhor venha atender a cada pedido, que o Senhor coloque no coração o desejo, Senhor, da santidade em nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e vejam uma vida elevada, mas não elevada nos padrões desse mundo, mas elevada nos padrões do céu. Nos batiza com o Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa, Senhor, todas essas janelinhas que aqui estão representando. Aqui tem uma família representada. Que o Senhor venha abençoar cada família, Pai. Em especial, seja com a Alessandra, com a Rita e com todos que participam diretamente na organização desse pequeno grupo, que na verdade é um grande grupo. Que essas pessoas entendam que elas são preciosas demais para o Senhor e que um dia, Senhor, faremos parte de uma grande família. Obrigada, Senhor. Permaneça conosco no dia de hoje. São essas bênçãos que nós te pedimos e já agradecemos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Amém, glória a Deus. Te amo, doutora. Te amo, te amo, Amém. te Bom amo. dia a todos. Deus abençoe. Bom dia, Muito obrigada, doutorinha. Bom dia, bom A gente, dia. eu conheço a Maria Messias, eu abracei essa coisinha linda aí, olha. Eu te amo, menina. É uma Te amo. benção essa Maria Bom Messias. dia, A bom nossa dia. Maria Messias. Ela é uma bênção. Obrigada, Rita Lee, obrigada pelo convite. Foi bom estar aqui com vocês. De nada, obrigada. Nós que Peraí, agradecemos, nós foi temos algo maravilhoso. para dizer para ela, né, irmã Maria Lúcia? Ela lembra que ela falou pra gente, agora a gente fala pra ela, né? Irmã Dodora, chaveirinho, como diz o pastor Wagner. Olha, eu também tive câncer de pulmão. E na época eu entrei na sala. Aqui em casa eu sou sozinha como adventista do 7º dia. E louvado seja o nome do Senhor, foi a sala que me sustentou. Sabia? Amém, eu creio. E não é fácil, não é fácil. Mas com Jesus a gente vai em frente. Ele carrega a gente no colo. E vou lhe dizer uma coisa a mais. Todo mundo fica assim quando eu falo. Eu não tive dor. Nem depois da cirurgia e nem antes da cirurgia. E para a honra e glória de Deus, eu não canso de falar. Até hoje, eu não sei dizer o que é dor. Sinto incômodo, mas dor não. Amém. Então, esse é um Deus verdadeiro. Amém. Verdade. Quem tem experiência com Ele, sabe que Ele Verdade. cuida, que Ele carrega, que Ele abraça.
Amém. Então, você tem essa experiência e eu tenho. E eu falo várias vezes. E não me canso de falar. Louvado seja o nome dele. E agora eu vou dizer uma coisa para você, que a sala está doida para falar. E agora na sala 57 eu não posso falar, porque eu só entro pelo Zoom, pelo YouTube. Quando era aquele que a gente tinha que entrar as carreiras, eu acordava às 4 horas para eu conseguir. E Deus me ajudava, eu conseguia, porque ele sabia que eu estava precisando naquele momento ali, porque era só aquele pedacinho ali. Depois surgiu o YouTube, né? Então eu vou te dizer, Dudora, nós te amamos, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque Dodora existe, faz parte da nossa vida e é nossa irmã em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigada, irmã Maria. Esse bebê é bênção meu Deus, que maravilha, viu? Deus é Amém. bom Ô, irmã, demais, né, minha O irmã? irmã Espírito Maria, Santo eu sempre. usou a Dodora hoje no Amém. testemunho. É bom a gente falar, é bom a gente falar daquilo que a gente está vivendo. Não viver na experiência dos outros, mas a nossa. Isso é maravilhoso. Ô, irmã, isso é uma pregação, porque assim, é fácil você falar da vida de Jó. A gente sabe o que Jó sofreu, mas nós não sentimos a dor de Jó. Isso, E, e aí você fala o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo. vendo. Isso é tremendo, é um testemunho que eu sempre falava. E outra coisa, gente, o importante é um ministério para mim que não deve nunca deixar de existir, nem relaxar, é a oração, porque eu fui carregada no joelho dessa sala, viu, irmã? Por isso que eu amo essa sala, esse movimento. Eu vou morrer amando e levando comigo no coração. E quando eu estiver lá, o pastor Wagner falar, sala 57, como eu sou pequenininha, então eu quero ser a primeira da fila. Então vai ter duas. Oli, é por ordem de tamanho. Como é por ordem de tamanho, então eu estou na Mãe, vantagem. nós estamos na vantagem. Ela é grande, vai lá para trás. Vai para trás, ó, isso é aqui, Jesus amada. E assim, gente, essa doença, irmã Maria e os demais, me aproximou muito de Deus. Eu fico E impressionada. a mim também. As pessoas olhavam para mim assim, doutora, mas você está doente mesmo. A única coisa que me denunciava na minha doença é que eu fiquei sem cabelo. Mas Eu vim cair agora. eu olhava Depois de no, 4 eu olhava no espelho, eu mesmo me via o brilho no meu olhar. As pessoas falavam assim, mulher, você está brilhando, você está cheia do Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo falava, você está cheia do Espírito Santo, porque eu brilhava, eu cantava. Eu chegava no ônibus, pós-quimioterapia, eu abordava as pessoas. Eu cheguei na cobradora, Alessandra, foi muito engraçado. A cobradora estava assim, ó, tipo, cedo, né? E eu estava vindo aqui, meu. Não era muito cedo, era um pouco umas 10 horas, só que estava muito frio. E nesse dia, achou de sair um solzinho. E eu olhei assim para a cobradora e falei assim, bom dia, eu fui passar meu bilhete, né? Eu falei, bom dia, moça, sorrindo, tava vindo aqui, meu. Aí, Fê, né, sem cabelo e de máscara, porque era pandemia. E eu falei assim, ó, dá uma olhadinha aí para fora, desse jeito. A mulher falou, tipo, meio doida. Eu falei, dá uma olhadinha aí para fora. Aí ela abriu assim a cortina do ônibus. Tá vendo esse sol aí brilhando? Tava frio. E ela falou assim, tipo, e Jesus falou assim, filha, eu te amo e tô mandando um sol para te aquecer. Eu tenho certeza que o dia daquela cobradora foi diferente, que o sorriso dela veio mudou. assim, ó. Foi nítido o sorriso dela. Nossa, que é verdade, ela ficou feliz. Então, e eu não fazia essas abordagens. Nunca que eu ia fazer essa abordagem. E tem muitas experiências, não dá para contar, não, vou ficar aqui o dia inteiro. Sabe o que acontece, É verdade. Dodorinha? Quando a gente entende que pode ser a última oportunidade que você tem, é diferente. É diferente. Porque daí a gente vê que ou você fala, ou pode ser que você não fale mais. E quando sem a gente. falar, Lico. Pode falar, E desculpa. quando você precisou passar por isso para entender hoje, louvado seja Deus, porque você não tem mais nada, mas você precisou passar por isso para entender. Hoje você já entende que toda oportunidade que você tem, pode ser que ela seja única. Exatamente. É mesmo. Então, Isso, quando a gente entende isso, a gente fala naturalmente, porque você fala assim, pode ser que amanhã não exista. exatamente.
E você passa a viver como se, exatamente isso, como se fosse o seu último dia. Tipo assim, eu vou ser curada? Eu crio na minha cura, mas e daí se eu não for? Eu vou perder essa oportunidade? Eu não quero que as pessoas cheguem no céu e falem assim, ó, nossa, Jesus, não, no dia que as pessoas vão ser salvas, mas eu nunca ouvi falar do teu nome, mas ó, essa pessoa aí baixinha aí, eu conversei com ela, mas ela nunca me falou do Senhor, como é que eu ia saber? Eu não quero que isso aconteça comigo. E aí, deixa eu falar outra experiência rapidinho, viu, gente? Eu tenho muita experiência. Eu estava lá no hospital, né? Eu estava recebendo sangue, né? E aí chegou uma enfermeira, nossa, esqueci o nome dela, a gente fez até uma amizade. E aí eu só estava eu recebendo aquele sangue, aquela enfermeira chegou, que ela estava acompanhando uma equipe de faculdade, e ela falou assim, eu estava com a touca, eu detestava aquela touca. E ela olhou para mim assim, e falou assim, foi, gente, a parte pior para mim foi ter que usar chapéu, touca, essas coisas, lace, isso eu não me acostumei não vou mentir para vocês não. E ela falou assim, ela olhou para ela e falou assim, nossa, como você é linda. E eu olhei assim, de um lado para outro, eu falei, tipo, mas eu sou sozinha nesse quarto. Ela tá falando, quem que é linda aqui, afinal? Foi muito engraçado, que eu fiquei assim, nossa, você é muito linda. Olha o seu sorriso, acho que eu tava sem máscara. Eu falei assim, olhei, eu falei assim, mas só tem eu aqui. Eu falei, eu? Ela, você. E aí, gente, olha o que aconteceu. Eu acabei conversando com aquela enfermeira, e eu falei assim, ela falou assim, ela quebrou todo o protocolo daquele hospital em plena pandemia, gente. Ela falou assim, eu posso te dar um abraço? E eu falei assim, eu estava com o livro, gente, que eu não andava sem livro, não. Imagina que minha mochila era carregada de livro. Não, eu falei assim, ó, eu vou te dar um presente. Ela, o que é? Peguei o livro da minha mochila. Ela falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro que pode, menina. Ela me deu aquele abraço, aquele abraço. Ela falou assim, olha, você foi a resposta de uma oração que eu estava indo para casa ó, chorando, dirigindo meu carro, angustiada, e hoje Deus me responde através de você. Ou seja, ela recebeu uma resposta de Deus e eu recebi outra, porque aquele abraço, eu estava também precisando daquele abraço. Olha como que Deus trabalha, gente. Deus é tremendo demais, né, doutorinha? É Deus tremendo, é tremendo, tremendo. tremendo demais. Bom, doutorinha, agora você já aprendeu o caminho aqui do nosso PG Online. Gente, eu, Sempre que puder estar conosco, é uma alegria tê-la aqui conosco no nosso PG Online, tá? Li, eu não participo mais, ó, porque eu tenho horário de escola do Lucas, como você já sabe, e agora o pastor Ronald me impediu, me convidou para ajudar eles lá no meu dia Começa com Deus, na administração. Eu falei, gente, eu vou ter que sair mais cedo, mas eu estaria com vocês. Eu amei esse pequeno grupo, coisa linda. Deus seja louvado. Amém. Nós também amamos, Dorinha, que você estivesse aqui, apesar de eu ter chegado atrasada, porque meu telefone deu um pane aqui, minha filha, que não Oh, ligava de Jesus. jeito nenhum. Mas eu cheguei para pegar, eu acho que a parte da mensagem mais importante que serviu para mim muito, muito mesmo, Amém, Dodô. Obrigada. Taninha. Gente, eu Obrigada. amo a Tânia, eu não conheço a Tânia, mas parece que eu já conheço, quer dar um abraço para eu quebrar os ossos dessa mulher. Amém, Dodô. E um dia nós vamos nos abraçar. Eu Ô, creio. Bom, eu família, não vejo a hora já está estendida. O bate-papo está tão gostoso, mas hoje eu volto a trabalhar, então eu não consigo ficar com vocês hoje até tarde, porque o horário é diferente hoje, mas semana que vem meu horário volta ao normal e nós vamos ter o nosso encontro aqui, eu prometo. Então, segura o que você ia falar hoje para a gente conversar semana que vem aí, tá bom? Mas a semana que vem eu não vou ouvir. Ah, você vai ter que assistir lá no YouTube, então. Isso mesmo. Tá bom. Gente, obrigada, viu? Bom dia. Obrigada você, Bom doutorinha. dia. Abra sua câmera. Desejo um bom dia com alegria nesse momento. Bom Dia, dia, alegria. doutora. Deus, Vamos você toda, com a mão poderosa dele na nossa vida. Irmã linda, minha flor. Amo vocês, gente. Viva bastante. Irmã Alô. Irmã Alessandra. Carinha Bel, bom dia, minha linda. Bom dia. Maria Bom dia. Tânia. A Lisandra mandar o seu contato para mim, tudo bem, doutora? Bom dia, Saninha. Bom dia. Bom dia, Bom dia, doutor. Eu passo o contato da doutora, tudo bem?